Olá, eu não consegui hoje fazer a conexão com o meu computador, tive um problema aqui. Então isso daqui é uma conexão com o celular. Por isso eu quero ver se funciona, né? Se pelo menos vocês podem ouvir-me bem. Boa noite, Dorival. Boa noite, Iguacira. Estão me ouvindo? Boa noite, Luciano. Deus abençoe. Ah, tá ouvindo bem. Ah, que bom. É porque deu algum problema aqui. Como diz, né? A gente não está acostumado a fazer transmissão, aí é um problema, né? Eu vou só colocar no meu aqui para eu poder também aqui acompanhar, né? Olá. Boa noite, Luciano. Ah, tá ótimo. Vamos fazer assim mesmo, que é o que importa, né? Semana que vem a gente resolve. Bom, tem 14 pessoas aí, tá bom. Pois quem não escutar, como é que fala? Quem não escutar. Pessoal, vamos rezar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, né, pensamos que Nossa Senhora de Fátima interceda por nós, né? Essa grande aparição, né, de Nossa Senhora que todos nós pelo menos já ouvimos, né, algumas vezes, e que tanto também nos encanta, né? Bom, é bom que eu tô com o meu computador aqui e aí no caso eu posso isso daqui é uma coisa totalmente improvisada. Pessoal, vamos começar. Então, ó, eu espero que vocês tenham feito a leitura do Gênesis, né? Nós estamos estudando Gênesis. Para quem tem curiosidade, eu estava pensando assim, né? Eu preciso falar, para quem tem uma curiosidade, né? Em relação àquilo que nós estamos estudando, eu, assim, estou tentando, ou seja, estou tentando não, né? A ideia do livro é essa, dar um panorama da Bíblia, né? Um panorama para que as pessoas possam compreender. E assim, além do panorama, você também pode, por exemplo, ter o panorama e ao mesmo tempo ter assim, essa ideia, né, de maneira geral, né, da Bíblia e vamos dizer assim, fazer uma leitura um pouco mais
pessoal, né? Vocês vão ver assim que muitas coisas que a gente vai tratar aqui, igual hoje, né? Que nós vamos falar hoje de Adão e Eva, são coisas assim mais aplicadas para nós, né? Não vai ser tanto assim um estudo de exegese, né? De palavra, né? Qual é a primeira palavra do Gênesis? Por que é essa palavra, tal, entendeu? Então, não é muito assim, né? Bom, lógico que eu não sou o gênio da lâmpada, né? Olha o Marcos da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Um abraço para você, a Silvana também está aí. Então, ou seja, lógico que eu não sou o gênio da lâmpada. Então, o livro que eu estou acompanhando para vocês chama-se Bible Basic for Catholic, que é Bíblia Básica para Católicos, né? E o autor chama John Bergsman, né? Ele é um doutor em Bíblia e como ele é um evangélico, né? Que, por exemplo, se converteu, então acaba sendo assim mais fácil um pouco essa proximidade que a gente tem, entendeu? Mas ele é um doutor em Bíblia e ele trabalha junto com o Scott Hahn. Então, assim, os livros do Scott Hahn têm um pouco essa interpretação assim muito boa, né, para nós. Então é esse o livro que nós estamos seguindo. Hoje nós estamos no segundo capítulo, tá? Eu geralmente faço o quê? Eu estou disponibilizando o vídeo para a pessoa que não acompanhou o outro. Por quê? Porque é uma continuidade, né? Bom, vamos lá. A criação é um templo de Deus, né? A criação, na verdade, a estrutura do Gênesis, ela é uma estrutura de um templo, de um santuário. Vocês vão acompanhar que Deus, na verdade, ele se revela no santuário, entendeu? Então Deus, ele está no santuário. E o Gênesis, mais ou menos, tem essa criação. O que é a coroação do Gênesis? É o sétimo dia, né? Então a gente tem o sétimo dia. Deus, ele cria, né? Ele cria a partir do nada, né? Então, por exemplo, a Terra é um caos. Então essa Terra que é um caos, ele vai transformar isso, né? Na criação, na obra da criação. E vai fazer, como nós tínhamos dito ali, uma grande bênção, né? Uma grande bênção, um lugar de bênção, um lugar que não tem pecado. Adão e Eva está nu, né? Não nu assim no sentido, mas assim, eles não têm nada que leve eles, por exemplo, à vergonha, à concupiscência, ao medo, né? Eles estão ali num estado realmente paradisíaco, num estado de graça, né? Bom, e é lógico que existe um mandamento, né? Deus deu para eles um mandamento. Então, e qual é esse mandamento que Deus dá para eles, né? É que eles não poderiam comer lá do fruto, né? Como nós tínhamos dito aí já para vocês. E aí, então, o que acontece? A desobediência, né? Se a pessoa obedecer, ela vai experimentar a vida. E se ela desobedecer, ela vai experimentar a morte. Surge, portanto, a tentação, né? A tentação que nós já conhecemos, né? E o que é essa tentação, né? Aparece lá uma serpente. Essa serpente, né, é uma personificação do mal, é uma personificação de Satanás, né? Às vezes a pessoa fala assim, a serpente falou, isso não importa, né? Se ela falou, se ela não falou. A questão é que se revelava o tentador. Vocês se recordam na aula, né? Não é bem aula, mas ou seja, no estudo da semana anterior, quando nós falamos que Adão, ele é um sacerdote, né? Ele é considerado um sacerdote. Por quê? Porque se essa criação é um grande santuário e Adão e Eva estão ali, os dois têm obrigação de fazer o quê? De guardar e de vigiar, de cuidar, né? E isso necessariamente implicava também que poderia existir uma tentação, né?
Então, por exemplo, poderia existir uma tentação, poderia existir alguma situação que pudesse colocar eles em risco. E é lógico que Deus havia confiado isso a Abraão. Olha, Abraão não, a Adão, né? Tinha confiado isso a Adão e Eva. Então a gente tem esses dois, né, que estão ali. E o que acontece? Surge lá então o 3, né? A tentação. A serpente chega lá, né? E começa então a falar com ela. E a primeira coisa que acontece é o seguinte: Eva começa a fazer uma reinterpretação do que Deus falou, né? Na verdade, a gente vê o quê? A gente vê que a serpente chega, né? Começa a conversar com ela e aí ela começa a fazer uma reinterpretação. Essa reinterpretação ou seja, será que de fato esse Deus está aí para que eu experimente a felicidade? Será que Deus me colocou aqui, mas Ele quer que eu seja feliz mesmo, né? E aí ela poderia pensar assim: nossa, Deus está atrapalhando a minha liberdade, né? Deus está me atrapalhando, né? Deus não está, vamos dizer assim, mostrando para mim tudo que eu poderia, né, de fato fazer. E aí nós temos então aqui, né, o versículo. A serpente diz, no 3, né, no versículo 4 a 6: vão morrer coisa nenhuma. Deus sabe que vocês, no dia em que comerem dessa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, no caso, né, vocês veem o quê? Que existe ali uma reinterpretação da ordem de Deus. Deus colocou uma ordem e Deus apresentou essa ordem de maneira que essa ordem fosse cumprida. Como eu falei, existiu uma aliança e dentro dessa aliança nós tínhamos que respeitar aquilo que Deus colocou, né? Então, o que acontece? Na verdade, Eva não discerne bem, né? E é lógico, nós temos ali Eva, mas nós temos também Adão, né? Porque eles são o primeiro casal, eles estão próximos um do outro e eles estão juntos ouvindo ali o tentador, né? Que está manifestado aí na imagem da serpente. Então, ou seja, Satanás usa a mentira para enganar, né? Por isso que na nossa vida a gente precisa sempre tomar cuidado, né? Discernir bem. Na verdade, a gente vê que Eva ali não fez um bom discernimento, né? Não teve calma, não foi imparcial e é lógico também não fez assim uma avaliação de tudo aquilo que Deus tinha oferecido para ela, né? Para o casal, para os dois, para esses nossos primeiros pais, né? E nós poderíamos pensar assim, né? O que aconteceria, por exemplo, se Eva pedisse a ajuda para Deus, né? Então nós temos uma situação de tentação, onde ela vai ouvindo, né, o tentador, mas ela não volta o seu olhar para Deus, né? Ela não se retorna para Ele. Ou, por exemplo, imaginando, nossa, eu posso de alguma maneira ser salva, vamos dizer assim, né? Isso é algo que está contrariando a vontade de Deus, estou desobedecendo a Deus, né? A Bíblia coloca situações para nós onde nós deveremos tomar cuidado em relação à ansiedade, né, na nossa vida. Então nós temos, por exemplo, Filipenses de 4 a 6, de 6 a 8, né,
que diz lá, né, colocar todas as suas necessidades diante de Deus, todas as suas ansiedades, né? Então aqui nós temos, né, Filipenses de 4, de 6 a 8. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que a bondade de vocês se torne conhecida por todos. Não se aflijam por nada. Que as necessidades de vocês sejam conhecidas diante de Deus por meio da oração e da súplica com ação de graças. Então, ou seja, né, não se aflijam por nada. Na verdade, existe essa ansiedade, existe essa falta de discernimento. E essa falta de discernimento vai, de fato, nos levar aí Eva a ficar um pouco, ou seja, não vai refletir bem, né? Não vai pensar bem. Então, ou seja, excesso de compromissos, televisão, né? Muita preocupação, então tudo isso vai gerar uma ansiedade muito grande aí, né, para nós. Então, retornando aqui na nossa leitura, né, que é a leitura da tentação, nós vemos Gênesis 3, de 4 a 6. Deus sabe que vocês, no dia em que comerem dessa fruta, seus olhos vão se abrir, e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Veja bem, né? Eles tinham ali tudo o que eles precisavam. Eles tinham ali todas as suas necessidades, tudo aquilo que eles estavam no paraíso, tinha a experiência da felicidade, não tinha a experiência do pecado, tinha a imortalidade. Então, ou seja, tinha tudo isso. E mesmo assim, ele quer ser como Deus. Por quê? Porque ele quer decidir o bem e o mal, né? Então, ele está dizendo lá, né, que você vai ser como Deus, vai ser aquele que estabelece as leis, né? Que fala o que é bem, o que é mal. Não é um bem, isso não é um bem moral, né? Não é um bem de, por exemplo, esse é bonzinho, aquele é bonzinho, mas é aquele que está acima do bem. Tanto é que, por exemplo, por que existem os mandamentos de Deus? Né? Os mandamentos existem para ser seguidos, né? Então, os mandamentos não é para ser questionado. Então, a pessoa tem lá, não matar, né? Deus não permite que você mate quem quer que seja, né? É um mandamento. Então, fala assim, mas será que esse mandamento está certo? Será que está errado? Não, isso não importa, né? Por quê? Porque nós somos guiados por Deus, né? Deus estabelece. E, de fato, a gente vai perceber depois que Adão e Eva querem ser igual a Deus, né? Se eles têm esse desejo, né? Se eles têm esse desejo, então, ou seja, Satanás é o mestre do engano. Ele começa a dizer para Eva uma meia-verdade, né? Para que ela possa acreditar aí na mentira, né? Então, qual é o engano que nós percebemos aqui, né? Vocês vão ser poderosos como Deus, né? Vocês vão exercer o livre-arbítrio, né? A livre vontade, né? Não vai ter ninguém para cercear a sua liberdade, né? Não vai ter ninguém para dizer para você o que fazer, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero, né? Então, mais ou menos, é uma experiência como essa. Por quê? Porque Satanás está dizendo, vocês vão parecer como Deus. No entanto, eles não vão se parecer como Deus, porque eles vão perder a santidade, vão perder a bondade, vão perder o amor, então, ou seja, vão perder a graça de Deus. Então, tudo aquilo que eles receberam, eles vão perder, né? E aí, então, a imagem de Deus neles vai ser manchada e eles não vão aparecer, não vão se parecer mais com Deus, né?
Pelo contrário, eles vão se parecer menos, né? Não vão se aproximar mais de Deus à medida que eles comerem essa fruta, né? Eles não vão aproximarem. É. E aí, no caso, a gente poderia fazer uma pergunta, né? Aliás, o demônio faz uma pergunta para Eva, né? Faria uma pergunta assim, por exemplo, Eva, você confia mesmo em Deus? Será que você acredita mesmo que Deus, ele está oferecendo tudo aquilo que você precisa, necessita? Será que Deus não está escondendo as coisas de você, né? Será que Deus não está escondendo? Será que Deus não está, na verdade, né? Como é que fala? A experiência do pecado é muito essa, né? Você, por exemplo, fala assim, nossa, e se eu fizesse isso, né? Como seria? Acho que não teria mal, né? Não faria mal para as pessoas, né? Acho que não seria assim uma coisa muito difícil, né? Então, ou seja, Eva começa a suspeitar de que Deus mantém ela para baixo, né? Deus está tirando a felicidade dela. Deus está tirando a felicidade de Eva. Deus está tirando a diversão dela, né? A diversão deles, né? Eu estou falando aqui de Eva porque na verdade a tentação é de Eva, mas a gente tem que colocar na cabeça que é o casal, tá? Porque na verdade nós temos a instituição do matrimônio aqui no Gênesis e esse casal está junto, né? Então é lógico que depois de Eva, Adão também vai comer, né? E ele, por exemplo, não diz, eu não vou comer, né? Eu não penso igual a você. Não, ele está exatamente no mesmo pensamento, né? Então, ou seja, Satanás, né, está dizendo, olha, você não está tendo essa experiência da felicidade, você não está tendo a experiência de ser como Deus, de estabelecer as regras, as leis. Deus está escondendo as coisas de você, né? Deus não quer a sua experiência de felicidade, nada. E é lógico que isso é uma grande mentira, né? Porque nós citamos aqui João 10,10 que diz, né? Eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenham vida em abundância, né? Então a gente vê. E também nós vemos Mateus 11:25 que diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sofrendo, né, sobre o fardo e eu vos aliviarei, né? Então é lógico que Jesus ele tem a vida em abundância para nós, tem a vida plena para nós. E aí então acontece que nós vemos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ambição do mundo, que é o que vocês já conhecem, que está lá, essas três tentações estão na carta de São João, né? Que está lá em São João, que é a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba do mundo, né? Então, nós temos ali o olhar de Eva, né? Nós temos ao mesmo tempo essa ambição, né? Esse desejo de ser como Deus, e temos também a própria experiência da fruta, né? O morder aí a fruta, né? Então nós temos aqui e aqui no caso Eva experimenta essas três tentações, né? Então, ou seja, Eva quer comer a fruta, né? Queria comer a fruta. Ela, ou seja, a fruta é algo brilhante, né? Algo que atrai o olhar dela. E ela queria o conhecimento e o poder para ser como Deus, né? Então, ou seja, a gente vê que ela então está se distanciando de Deus nesse momento, né? E está começando a olhar mais para o demônio, né? Está começando aí a dar ouvidos para o demônio, né? E se afastar da ordem de Deus, daquilo que Deus criou, né?
da própria questão sacerdotal que nós falamos na semana passada, entendeu? Então, ela está dizendo aí sim ao mal, né? Sim ao pecado. Isso que ela está dizendo, né? E então, ela, como diz, né? Come a fruta, né? E passa isso para o seu esposo, né? Para o seu marido, para Adão, para o primeiro. E aí, no caso, Adão, ele falha no seu sacerdócio, né? Então, a gente tem, assim, essa experiência, né, do sacerdócio e a gente vê que ele não guarda o jardim, né? Ele não cultiva, né? Ele não zela por esse jardim. Tanto é que, surgindo a tentação, ele vai ceder a essa tentação, né? Então, ou seja, Eva oferece a fruta para ele. E quem é que ele quer agradar, né? Ele quer agradar a Eva, né? Ele quer agradar a mulher. Ele não quer agradar a Deus, né? Ele não está pensando mais no mandamento. Ele não está pensando mais naquilo que era a cláusula, né, dessa aliança que ele tinha. Olha, você vai permanecer aqui, mas você vai receber a bênção a partir do momento que você obedecer. Então, ele e aí, né, então a gente vê que é a experiência da concupiscência, que vem então para a pessoa, né, humana. No caso, por exemplo, tanto a experiência da concupiscência do corpo, né, comida, a gente tem aí tantos viciados, né, anônimo, digo assim, grupos, né, mas que na verdade mostram esse descontrole, né, que veio a partir do ser humano, né? Esse descontrole que veio a partir do ser humano. Então, o que nós dizemos que é a soberba da vida, né? São conhecimento, poder, admiração das pessoas, né? E aqui no caso, né, nós podemos fazer assim uma reflexão pessoal, né, para cada um de nós, né, que é pedir a Deus para nos ajudar a vencer o pecado, né? Porque a gente vê que Eva está ali, né? E eles tinham um grande relacionamento com Deus, né? Nós sabemos que eles tinham um relacionamento maravilhoso, era um relacionamento que vai ser quebrado, que está quebrado agora, mas eles tinham. E em nenhum momento eles pedem ajuda de Deus, né? E aí, no caso, então, nós devemos pedir essa ajuda, né? Pedir para que Deus nos ajude, né, a vencer o pecado, né? Deus nos ajude a vencer o mal, né? Especialmente pedindo para os anjos, né? Para os anjos nos proteger, para os anjos nos afastar do mal, né? E aqui a gente percebe também, deixa eu pegar aqui Romanos, né? Eu vou pegar uma passagem de Romanos 7, 21 a 25. O demônio vence Adão e Eva, né? Vence eles. E nós devemos aí cuidar para que ele não nos vença. Adão e Eva colocam as vontades dele, no caso, né, na frente de Deus, né? E o pior de tudo, eles não se arrependem, como vocês vão olhar, né, depois, a gente vai ver que eles não têm nenhum tipo de a Silvana escreveu assim que o demônio se aproveitou da fraqueza da criação, né, nossos pecados capitais. Então, mas assim, Adão e Eva não têm pecado, né? Na verdade, eles tinham uma possibilidade de resistir a isso, entende?
É que assim, de fato, o demônio, ele é muito poderoso, né? A gente não pode assim brincar, né, com o demônio. E assim, a maneira como é apresentado, aquilo, por exemplo, faz com que Adão e Eva acabem imaginando que Deus está escondendo alguma coisa deles, né? Na verdade, por exemplo, às vezes a gente vê alguma pessoa que, por exemplo, está na igreja, né? E a pessoa fala assim: ah, eu não estou indo para o baile, eu não estou indo para não sei para onde, eu vou deixar a igreja e vou bagunçar, né? Então é mais ou menos isso, entende? Por quê? Porque a pessoa acaba dizendo assim: ah, Deus está impedindo a minha felicidade, né? Então é óbvio que existia também aí como eu expliquei na semana passada, na primeira aula, né? Então assim, o que acontece? A gente tem a vontade e tem o intelecto. E no caso, por exemplo, o intelecto tem que controlar a vontade, né? Então, por exemplo, nem tudo que eu tenho vontade eu posso fazer, né? Então, por exemplo, eu tenho vontade de matar alguém. Eu não posso, né? O meu intelecto precisa impedir isso. No caso, por exemplo, de uma pessoa que está, né, tomada por uma violenta emoção, uma coisa assim. No entanto, isso daí em Adão e Eva era uma coisa que estava funcionando direito, né? Vamos dizer, o intelecto estava de fato controlando a vontade. Depois do pecado, as coisas se invertem, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem vontade, mas ela não tem condição de controlar a vontade. Tanto é que, por exemplo, em termos de pecado, né, muitas vezes a pessoa fala assim, que eu preciso fortalecer a minha vontade, né? Como que eu acabo vencendo o pecado, né? Fortalecendo-me a minha vontade, né? Por quê? Porque a vontade é fraca, né? Depois do pecado, ela acaba sendo fraca, né? Então aqui 7, 21, 25, Romanos, hein? Encontro em mim essa lei. Quero fazer o bem, acabo encontrando o mal. Porque em meu íntimo a lei de Deus me agrada, mas em meus membros vejo outra lei, que está em guerra contra a lei da minha razão, e que me leva prisioneiro à lei do pecado que existe em meus membros. Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas até falam, né? Nossa, eu entendo que a lei de Deus é boa, que Deus fala para mim é muito bom, tal, mas eu não consigo cumprir, né? Eu não consigo ser fiel a isso. Então, a gente acaba vendo que a pessoa tem dentro de si essa herança, né, do pecado que nós fazemos a experiência. Pessoal, quais são então os efeitos do pecado original, né? Ou seja, que depois que eles comeram aí essa fruta, né? Quais são os efeitos? Na verdade, como o encontro é curto, né? Eu suponho que vocês leiam, entendeu? Eu suponho que vocês tenham lido as 3 passagens do Gênesis, né? 1, 2 e 3, que é onde a gente está. A gente vai desse aqui até o 11, entendeu? Que é a primeira parte do Gênesis que a gente está estudando, que são os primórdios, né? Que é o início, os primórdios, que é Gênesis de 1 a 11. A Silvana está perguntando a passagem. A passagem é os 3 primeiros, né? A criação e a queda, tá bom? A criação e a queda. E hoje a gente já vamos para Noé, que também está aí no início, né? Pessoal, então, quais são, né, os efeitos? Primeiro, eles reconhecem a nudez, né? Eles não têm mais a graça de Deus, estão nus, né? Às vezes a pessoa interpreta isso daí como uma nudez da graça, né? Eles não têm mais aquela graça, né? Entrou dentro deles a concupiscência, como eu falei, né? A concupiscência é esse desejo desenfreado. Ela perguntou a citação. A citação é Carta aos Romanos, capítulo 7,
21 a 25, que é a lei do pecado, né? Que no caso, depois São Paulo vai fazer uma reflexão disso aí em Romanos. Então, olhem só, né, que tristeza. Agora, eles percebem o quê? Eles percebem que estão nus, né? Eles estão com vergonha, né? Imagina, eles não tinham vergonha nenhuma, né? Eles não tinham essa experiência. Eles começam a ter medo de Deus. Eu acho que um dos grandes imperativos relacionados à oração na nossa vida é justamente essa daqui, né? No Gênesis 3, Gênesis 3, versículo 9, Deus diz assim: onde você está? Eu estou lendo a tradução da Pastoral, né? Que é uma tradução que traz você, né? Que é uma tradução, vamos dizer assim, mais nossa mesmo, né? Ninguém usa o vós, na verdade, né? Então, ou seja, ou seja, Deus diz assim: onde você está, né? E na verdade, qual é a resposta, né, do Adão? Fala assim: ouvi os seus passos, tive medo porque estou nu e me escondi. Então, olha só, né? O homem passou a ter medo de Deus. E Deus pergunta, né? Onde você está, né? E o homem está fugindo. Então, na verdade, Deus pergunta para nós também, né? Onde você está, né? E se você não estiver rezando, você não está indo ao encontro dele, né? Você está fugindo. Então, a gente muitas vezes usa essa passagem, né, para a oração, né? Que diz, né? Onde você está, né? Deus pergunta. Você está onde, né? E de fato, muita gente, né, está com medo de Deus, né? Está fugindo de Deus, né? Pessoal, aliás, irmãos e irmãs, fica mais bonito que pessoal, né? Percebam que Adão e Eva não se arrependem, entendeu? É igual Judas, né? Quando Judas vai entregar Jesus, ele beija Jesus, né? Porque o beijo era o sinal de reconhecimento. E Jesus diz assim: amigo, a que viestes? E aí Jesus diz, né? Com um beijo você trai o filho do homem, né? Então o que acontece? Na verdade, aqui você não vê, por exemplo, o que a gente vai experimentar agora no capítulo 3, o que é, né? Você não vê, por exemplo, Adão e Eva dizendo assim: Deus, olha, infelizmente eu errei, né? A gente comeu a fruta, lembra lá que o senhor falou que não era para comer, apareceu ali uma serpente e a serpente começou a falar que era interessante, eu comi, né? Olha, perdão, misericórdia. Então, na verdade, não existe isso, né? Então, o que a gente faz continuando aqui a leitura? Né? Deus. Aqui ele fala Javé Deus, mas vamos usar só Deus, tá? Porque Javé Deus. Javé Deus continuou: quem mostrou que você está nu? Será que você comeu da árvore que eu proibi de comer? E olha a resposta dele. Ele diz assim: a mulher que você me deu por companheira foi quem me deu a fruta e eu comi. Então, ou seja, Adão falou assim: olha, eu não comi. Não comi, não foi eu não tenho nada a ver com isso. Então, por exemplo, não tem arrependimento, entendeu? Aí no caso, por exemplo, da mulher, ó, Deus disse à mulher: o que você fez? E ela disse assim: a serpente me enganou, né? E eu comi. Então, ou seja, a serpente me enganou. Ela não disse também, por exemplo, eu errei, né? Eu cometi o mal, eu fiz o mal. Também ela não diz isso, né? De fato, então,
não existe aí o arrependimento. Aqui nós experimentamos pela primeira vez aquilo que nós chamamos de o proto-evangelho, né? O proto-evangelho está em Gênesis 3, versículo 15, que é: porém inimizade entre você e a mulher, entre os seus descendentes e os descendentes dela. Elas procurarão esmagar-lhe a cabeça e você tentará morder-lhes o calcanhar. É lógico que aí já tem um plano da misericórdia de Deus, né? Um plano do amor de Deus, da misericórdia de Deus para com a humanidade, que depois a gente vai acompanhar. Então, ou seja, Deus amaldiçoa, mas é lógico que essa maldição não é uma maldição no sentido que vai, vamos dizer assim, destruir ou acabar com a humanidade, né? Mas é um sofrimento redentor, né? Um sofrimento que vai fazer o homem crescer. E aí, no caso também, nós vemos, né, que Deus, ele coloca eles, né, coloca eles lá com a roupa, né? Reveste eles da roupa e expulsa eles, né, do paraíso. Expulsa eles lá do paraíso. Então, no caso, eles não vão mais ter essa comunhão, né? Porque agora eles têm essa experiência, né? Experiência do livre-arbítrio, né? Bom, então, relacionado àquilo que nós vimos hoje, isso daqui é o segundo capítulo, né? Eu quero ver aqui se a gente tem ainda se a gente tem algum tempo. Eu não sei assim, né, se vocês também fizeram a leitura, né? Se vocês também têm assim alguma coisa, né, relacionada a isso. Mas assim, vamos encerrar essa parte então. Então a gente olha que Adão e Eva não é assim tão simples assim, né? Ou seja, pessoas que não têm uma experiência, porque Deus confiou para eles uma responsabilidade, né? Não colocou eles no Éden à toa ou no paraíso, né, à toa, mas eles estavam ali zelando, estavam ali vigiando, guardando, né? E estavam como um casal, né? E que eles fazem a experiência da desobediência, né? Não, eu faço uma experiência de desobedecer. Quando a gente diz assim, por exemplo, que Maria, né? A gente compara, por exemplo, falando que Maria é a nova Eva, olhando essa leitura que eu falei para vocês, né? Que é o Gênesis 3,15, a gente vê o quê? Que Maria diz sim a Deus, né? Diz sim ao plano de Deus. Então ela recebe a visita do anjo, né? E o anjo diz ela e ela diz sim. E não só diz sim, como ela sustenta o seu sim, né? Depois ela vai continuar sendo fiel. E aqui a gente vê claramente que Eva diz não, né? Diz não a Deus, né? E diz sim ao demônio, né? Diz sim ao mal, né? Por isso que eu falei para vocês dessa passagem, né? Que é uma passagem importante, né? Que o Gênesis 3,15, né, que diz, né, que Cristo é aquele que vai colocar o demônio sobre os seus pés, né? Ou, por exemplo, a igreja vai colocar, ou Maria vai colocar, né? E aí, aqui nós vemos a primeira manifestação da misericórdia de Deus, né? A primeira manifestação da misericórdia de Deus. E por isso que eles, de fato,
dizem não, né? Dizem não aí para... Silvana, deixa eu ver qual que é o versículo que eu não sei. Mas assim, eu creio que não tem nenhum tipo de zombaria, não. Não, é o que eu falei para você, né? Na verdade, o bem e o mal é isso, né? O bem e o mal é porque o homem, ele assumiu o papel de Deus, entendeu? Então, por exemplo, ele assumiu o papel de Deus, ele discerne o bem e o mal, entendeu? Ele está dentro desse papel. E, ou seja, ele diz o que é bem e o mal, em oposição ao que Deus diz, né? Deus havia colocado uma regra clara, né? Por quê? Porque ele era Deus e ele colocou, isso é mal. No entanto, agora nós estamos mudando isso, entendeu? Por quê? Porque aqui o homem vai assumir, entendeu? De fato, na verdade, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio dele, e ele vai fazer opção, né? A gente diz assim, que nós, né, nós temos a lei de Deus, né? Então, ou seja, Deus oferece a lei e nós respeitamos aquela lei. Especialmente, por exemplo, quando a gente fala sobre o perdão, né? Sobre o perdão, existe muitas pessoas que dizem assim, eu não perdoo e pronto, acabou, né? E assim, por exemplo, Deus é o perdão, né? A lei de Deus é o amor. E tem pessoa que diz, eu não vou fazer isso, né? Então, ela está se opondo a uma lei, né? Então, por exemplo, ela está dizendo assim, Deus não vai legislar sobre mim, entendeu? E no caso, Deus não vai mais legislar sobre mim. E como ele não vai legislar sobre mim, quem vai legislar sou eu, entendeu? Sim, não, porque assim, o homem perdeu. Na verdade, esse versículo que você está falando é: cuidemos que não estenda a sua mão e coma o fruto da árvore da vida e tenha vida eterna. Porque eles vão ser expulsos do paraíso, porque agora eles não participam mais daquilo ali que Deus tinha preparado para eles. Eles estão sendo expulsos dali. E lógico que agora, como eles não têm mais a condição de estar sem o pecado, eles estão no pecado, eles não participam mais, vamos dizer assim, da eternidade, né? Da vida eterna, entendeu? Agora eles são mortais, eles não retornam mais e eles não vão mais zelar por esse Éden, né? Por esse paraíso, entendeu? É, eu entendi o que você disse, mas assim, no caso é isso, eles de fato vão ser expulsos, né? Eles vão ser tirados de lá, né? Eles não vão, eles não vão assim participar, né? Estar presentes, porque isso daí é, é algo que agora eles não têm mais condições, né? Eles não têm mais condições de fazer isso por causa do pecado, né? Por causa do pecado que está sobre eles, né? Bom, pessoal, eu vou dar uma entradinha aqui, bem curta, porque nós então terminamos aí a parte da criação, né? Então a gente releu a criação, vimos aí, e agora a gente vai para Noé, né? Então a gente tem as descendências, né? Nós temos aí as descendências, porque a gente experimenta, a gente vê o que, né? Então nós vamos agora para o Gênesis 6, né?
E a gente vê ali então a experiência de Noé, né? Então o Adão tem lá o Caim e Abel, um deles é mau, né? O outro é bom, né? E aí, a partir daí, o pecado começa a se proliferar, né? O pecado começa a se estender. Acontece então o primeiro fraticídio, né? O primeiro irmão que mata o outro, aí dentro da história bíblica. E, portanto, Caim tem essa raiz do mal, né? Quais são os filhos de Adão e Eva? É Caim, Abel e Sete. Abel vai morrer, né? O Sete vai substituir, no caso, ela vai ter o outro que vai ser o Sete, e o Caim vai ser essa raiz da maldade, né? E o Sete vai ser a raiz da onde vem Noé, né? Noé, aquele que Deus chama para salvar, né? Deus chama para salvar as pessoas. Na verdade, a humanidade vai se corrompendo, né? E aqui, o que é apresentado para nós, né? Vocês se lembram lá no Gênesis, não sei se vocês se recordam, mas aqui no início a gente tem aquela passagem que diz lá, né? Gênesis 6, que fala o tempo dos gigantes, né? Que diz, os seres humanos se multiplicaram, geraram filhos, os filhos de Deus viram os seres humanos se casaram, vamos dizer, com os anjos, né? Ou se uniram com os anjos, né? Então, assim, uma interpretação que foi colocada, né, sobre isso é que nós temos os filhos de Deus, que são os descendentes de Sete, como eu falei, a raiz do bem. E os filhos de Caim é a raiz do mal, né, que são os filhos do homem. E no caso, o casamento entre eles não deveria ser possível, né? Como, por exemplo, o casamento entre uma pessoa religiosa e uma pessoa que não é religiosa, entendeu? E sempre isso é algo muito difícil, entendeu? E é lógico que isso vai acabar dando algum problema, alguma situação difícil. E no caso é o que começa a acontecer, né? Por quê? Porque a corrupção começa a aumentar depois disso, né? Dos filhos de Caim, e um começa, de certa maneira, a matar, né, o outro. E os homens não refletem mais, né? Se casam com qualquer um, né? Que aparece, as mulheres também, né? E aí, no caso, nós temos a figura de Noé, né? Então Deus vai renovar novamente, fazer novamente essa aliança, né? Deus vai fazer novamente essa aliança, e ou seja, como que vai, olhando lá as alianças, as condições, como nós falamos, qual é a aliança que Deus faz com Noé, né? Que agora nós vimos a aliança com Adão, que foi feita no Éden, né? Que, ou seja, tinha lá aquela condição tudo, mas aí agora nós temos a aliança com Noé, que foi feita no Monte Ararat. Qual é a marca dessa aliança? Quais são as bênçãos? Sejam fecundos e multiplicai, governem o mundo, e a promessa de que o mundo não mais seria destruído. Condições da aliança, não tem condição, né? Se no Gênesis você não poderia comer do fruto, aqui não tem, né? Deus não coloca nenhuma condição. Sinal. O sinal é o arco-íris, né? Isso daí todo mundo sabe. O sinal, né, da aliança, de fato, é o arco-íris, né? Que é colocado
sobre essa aliança. E a família que faz essa aliança é a família de Noé. Então a gente vê que Noé ele vai construir um altar e fazer uma aliança com Deus. E aí, no caso, o mundo vai recomeçar, né? O mundo vai começar novamente. Deus vai renovar mais uma vez essa aliança. Essa arca de Noé é uma imagem da igreja, né? E a pessoa que entra na arca vai receber a salvação, né? Então, a pessoa entra na arca e a partir daí ela vai ser salva, né? Nós também dizemos que a água é o batismo, né? Que a partir da água vai surgir uma nova criação, né? Então, Deus diz que não vai mais destruir, né? De maneira alguma a humanidade. E a partir daí a gente percebe que Deus ele vem em socorro novamente e, é lógico, sempre fazendo essa proposta da misericórdia de Deus. Bom, então é isso, né, irmãos e irmãs, por hoje. Nós vamos continuar então agora, né, no Gênesis, falando de Noé, né? Na próxima semana, na quarta-feira, às 9 horas, vamos continuar. E eu vou então deixar, né, o vídeo aqui para aquelas pessoas que não viram. E também nós temos o vídeo da primeira parte, né? A primeira parte onde nós apresentamos a aliança com Deus com Abraão, né? Que é a primeira aliança. Então hoje foi um pouquinho mais a questão da queda e agora entrando em Noé. E nós estamos lendo aqui Gênesis de 1 a 11, que é a primeira parte do Gênesis, ou aquilo que nós chamamos o tempo antigo, né? Ou o tempo primitivo, ou a primeira parte, né? Então essa é a primeira parte. Terminando essa, a gente vai para os patriarcas, que é a segunda, né? Aí a gente vai aí avaliar os patriarcas. Então, continuem lendo, né? O Gênesis. Continuem lendo, né? O Gênesis. Eu vou colocar mais uma vez o e-mail para vocês, né? Enviarem as perguntas, né? De vocês. Vou colocar aqui nos comentários, né? Para depois vocês enviarem alguma coisa para que a gente possa... Ok. Para que a gente possa também conversar sobre isso. Como eu disse, né? Hoje eu tive uns problemas aqui, mas faz parte, né? Porque assim, live é sempre complicado. E sim. Então, esse livro, assim, para quem quer, deixa eu pegar aqui a leitura do esse livro está em inglês, sim. Por quê? Por que o livro está em inglês? Porque, assim, ler Bíblia no Brasil é complicado, né? Ler Bíblia no Brasil é difícil. Por quê? Porque existem muitas ideologias, né? Então, assim, na verdade, existem interpretações e interpretações. Por exemplo, eu poderia chegar para vocês aqui e, por exemplo, falar assim, olha, gente, quem escreveu isso aqui foi o Javista, quem escreveu isso aqui foi o Eloísta, foi isso. E aí você acabaria confundindo mais, entendeu? Você acabaria confundindo mais do que explicando. Então, assim, para quem quer, né, como eu falei, para quem quer se aprofundar, eu
eu recomendo, existe uma coleção muito boa, que é assim, boa e assim, objetiva e espiritual, que ajuda você a rezar. Como eu falei, o importante é a gente usar o texto bíblico para oração. Então, como eu falei, por exemplo, para vocês, a questão da criação, né? Contemplar a criação, contemplar a beleza de Deus, né? Contemplar a criação como um templo, como um santuário, né? Como algo que a gente, que Deus fez para que nós pudéssemos parar no sétimo dia, né? Então, o esquema da criação é 3 dias e 3 dias, né? 3 dias ele monta, né? Coloca lá terra, céu, todos, e depois ele vai juntando, colocando, né, os bichos, as pessoas que estão ali dentro, né, os bichos, as pessoas, e por último ele descansa, que é o louvor, o agradecimento. Então é lógico que a gente não vai aqui fazer nenhum estudo científico do Gênesis, entendeu? Então o que acontece? Você precisa acabar, aliás, você precisa acabar escolhendo bem os seus livros, entendeu? Senão você vai ler e assim, não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Não vai chegar a lugar nenhum. Então, por exemplo, é igual a serpente, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, o que é a serpente no hebraico, né? Por que colocou uma serpente? Por que não foi um outro animal, né? Por que diz que a serpente é inteligente? Então, acho que não é o caso, entendeu? Acho que é o caso, assim, de você entender mais o que está por trás dessa espiritualidade. Na verdade, a gente olha aqui o quê? Você está olhando Adão e Eva, não está? Olha, Adão e Eva disse não para Deus, pronto, né? Não tem muito o que você inventar, né? Olha, Deus disse para eles isso. Eles tinham uma condição paradisíaca, não tinha experiência da concupiscência, não tinha experiência do mal, né? Não tinha experiência da vergonha, tinha intimidade com Deus. E mesmo assim viraram as costas para Deus, entendeu? Então eu vou digitar aqui, porque às vezes você pode não anotar. Chama Scott Hahn. Então, existem vários livros dele traduzidos, né? E no caso, por exemplo, existe, isso aqui é uma coleção de vários cadernos, entendeu? De vários cadernos que você consegue ir lendo e assim vai explicando muito bem, entendeu? Então chama O Livro do Gênesis. O Livro do Gênesis. Pronto, coloquei aí, ó. Scott Hahn, Kurt Smith são os autores, né? O Livro do Gênesis. Você precisa procurar, né? É um livro, inclusive, que você consegue ele na internet, né? Nesses sites aí de compartilhamento, você consegue ler ele, né? E assim, vai mostrar para você mais essa questão assim de relato. Então você precisa escolher bem o autor, entendeu? Então por isso que eu escolhi isso. E na verdade, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: esse autor que eu citei, ou seja, eu também não lembro o nome dele, porque, ou seja, eu vou guardando, né, até lá. Ele quer fazer o quê? Ele vai dar para a gente um panorama, como eu falei para vocês, são 12 aulas, né? Ele vai dar para a gente um panorama da Bíblia inteira, entendeu? Da Bíblia inteira, para você não se confundir, entendeu? Então, por exemplo, a gente estamos em qual? Estamos no número 1. O que é o número 1? É o Gênesis, ou seja, é o tempo primitivo, né? É o primitivo, é o 1. É o início de tudo, é o primitivo. Então a gente está aqui. A gente vai até o 12. Até o 12 você vai ter um panorama da Bíblia toda, entendeu? Então isso que é importante. Porque senão você lê o Gênesis e aí você vai parar no Gênesis, você não vai continuar vendo as outras coisas, entendeu? Então isso que é importante, né? Para você de fato usar a sua espiritualidade. Então esse daqui
o livro do Gênesis, a editora é Eclésia. Ecclesiae. Ok? Então é por isso que o livro é esse que eu peguei, né? Porque é o único autor assim que eu vi que está querendo dar um panorama geral da Bíblia, para que depois a pessoa possa pegar e poder assim conduzir. Gente, vamos rezar então. Vamos hoje, né, nos colocar nas mãos de Maria, aquela que ensinou Jesus também sobre o Antigo Testamento, né, sobre a lei e os profetas, sobre tudo aquilo que era apresentado também, e que ela, lógico, conhecia, né, tudo e pôde passar isso para ela. E hoje celebramos Fátima, né, ela que vem nos ajudar a viver a nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, Deus abençoe a todos. Espero que tenha dado certo aí, que hoje foi aqui no celular. E na outra semana a gente retoma, né? Eu acredito que lá já vai estar mais... Eu vou poder... Como é que fala? Vou estar com as minhas mãos livres, né? Vou poder mexer um pouco mais. Então, Deus abençoe. Qualquer coisa, estamos lá no e-mail, né? Para vocês. E vão também enviando lá o e-mail para que a gente possa, para depois, né? Eu poder disponibilizar o link quando a gente for, né, para a aula, né? Porque, como é que fala? Para uma sala própria. Porque depois, né, que vocês participarem lá da sala, aí vocês têm condição também de falar, entendeu? Como a gente estava combinando. Estou, como é que fala? Pedindo ajuda para um para outro aqui, para depois a gente fazer uma sala, de maneira que vocês participem por lá. Tá bom? Então, fiquem firmes aí e sigamos à frente o nosso caminho, né, com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E não esqueça de ler, viu? Você tem que ler até o 11, né? Porque não vai dar tempo de eu ficar lendo aqui com vocês, entendeu? Então eu dou apenas a diretriz geral e depois você vai lendo, vai meditando, né? Vai se aprofundando aí. Irmãos, é isso aí. Irmãs, Deus abençoe a todos e até na próxima semana, né? Aqui à noite estamos aí.